Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre um assunto que eu acho que dificilmente eu toquei nesse assunto aqui no canal, né? É um tema complicado que uma inscrita amiga, ela me pediu, né, para falar sobre esse tema. A Sabrit. Sabrit está com uma situação familiar complicada, né, porque a avó com a qual ela conviveu desde pequena, né, muitas décadas, já está com Alzheimer, e ela já está assim meio que se preocupando com a perda, né, desse ente querido, e com todo o sofrimento que isso vai poder trazer. Que a gente antecipa, né, quando a gente já está sentindo que uma pessoa está para partir, a gente antecipa o luto. Então, o assunto aqui hoje é exatamente esse, né? Como se preparar para o luto, como lidar com o luto, que é algo muito difícil, talvez seja a coisa mais difícil de se lidar nessa existência. Eu, por exemplo, né, eu tive a perda do meu filho, que na realidade eu considero, né, que ninguém é filho de ninguém, que isso é apenas uma contingência do corpo. Então qualquer animal tem filhote, isso é simplesmente um ato selvagem, e no qual você coloca filhote no mundo e depois você chama de filho, né? É filho do corpo, né? Saiu da sua genética, mas é uma pessoa totalmente diferente de você. Essas questões de títulos, papai, mamãe, isso não quer dizer nada, né? Como eu falei, é só uma jajorrada que o indivíduo dá, né? O indivíduo não tem culpa, né, de produzir sêmen, né, que vai engravidar uma fêmea e que vai trazer mais sofredores para esse mundo aqui. Mas o indivíduo não tem culpa por causa da ignorância, né? Nós somos praticamente empurrados para a sexualidade, né? Como eu falei, nós não temos culpa de termos capacidade reprodutiva, né? Mas o nosso canal aqui é feito para esclarecimento, né? Justamente para educar, para mostrar para o indivíduo que ele não precisa agir como um animal, né? Porque o animal não tem raciocínio, não tem consciência, ou tem uma consciência muito limitada, e nós somos capazes de evoluir além da nossa condição animalística. Nós podemos ser seres pacíficos, podemos também optar por não trazer mais gente para sofrer nesse mundo aqui, né? Então, como eu falei, eu perdi o meu filho e essa experiência me fortaleceu, claro, né? Porque eu sofri muito, né? E ainda sofro enquanto humano, né? Ser humano ainda sofro, mas eu consigo lidar com isso, né? Porque eu já entendi como a coisa funciona e eu já entendi que o luto, né, é uma ignorância. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sobre o sofrimento inútil que é o luto. Porque o luto nada mais é do que um sofrimento, vamos dizer assim, que você mesmo vai produzindo ao longo da tua vida, né? Porque se você se relaciona com qualquer pessoa afetivamente, você já pode se preparar para o luto, né? Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai embora. Existe o luto também de pessoas vivas, né? A separação, né? Quando existe o que chamam aí de amor, né? E aí o outro deixa de amar, o outro sai fora, né? É o luto da pessoa viva, né? É aquele sofrimento, aquela angústia pelo outro que foi embora, porque arrumou outra pessoa, né? Porque não gosta mais de você, ou porque, sei lá, né? Simplesmente decidiu acabar a relação contigo. Existe esse luto das pessoas vivas, né? Então o que é o luto, né? Vamos falar o que é o luto. O luto não tem nada a ver com o outro. Isso aqui já vou deixando bem claro essa observação, né? Que eu mesmo fiz ao longo do meu luto, né? Que já são aí quase 15 anos, acho, ou mais, de luto pela perda do meu filho. Só que hoje, né, eu não sofro mais da forma que eu sofria, porque eu aprendi que o luto tem a ver com você, com o seu egoísmo,
não tem nada a ver com o outro já morreu, o outro foi embora, o outro não está nem mais aí para você, né? O que eu falei, o luto em vida. Se o outro foi embora, obrigado, agradeça, né? Porque a fila andou, né? Você se livrou dos problemas que o outro te trazia, você se livrou do estresse, né? Mas as pessoas não encaram dessa forma, as pessoas encaram como perda. Só que ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém. A maior prova de que ninguém é de ninguém é que o outro vai embora, né? Quando ele quer. E também morre, né? Então você não retém nada nessa vida, você não é dono de nada. Isso é uma ilusão da sua consciência. Então o que é o luto? Como eu falei, o luto é uma abstinência, né? Você se torna um adicto do outro. É isso que a maioria das pessoas fazem quando estão se relacionando. Se tornam viciadas no outro. Adictos, né? Como um viciado em drogas. O processo cerebral é o mesmo. Quando você está exposto a um objeto de desejo por muito tempo, você se habitua, você se acostuma, você se vicia. Às vezes o relacionamento já nem é tão bom, né? Mas você está viciado, né? Aquele relacionamento muitas vezes é tóxico, mas você está viciado no outro. A droga é uma coisa que faz muito mal, né? Mas vicia. Mesmo o indivíduo se afundando nas drogas, ele continua ali viciado. Então, o que é o vício? É algo que você não consegue deixar de fazer. Vício é o que te controla, né? Então, quando você está viciado no outro, o outro te controla. O outro controla a sua mente. Você não consegue viver sem o outro. Ou na realidade você acha que não consegue, né? Você criou uma crença de que você não vive sem o outro. Quando na realidade isso é uma bobagem, porque todos nós estamos vivendo aqui sozinhos, nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Como eu costumo dizer, o caixão não tem porta-malas. E nem cabine dupla. É um só, né? E mesma coisa é o útero, né? Às vezes tem gêmeos, né? Mas mesmo gêmeos, univitelinos, idênticos geneticamente, são diferentes. Quando nascem, já dentro do útero são diferentes. Quando nascem tem tendências, crenças, sentimentos diferentes. Então, essa é a base de tudo, né? O luto é o sofrimento que você mesmo cria ao achar que não consegue viver sem o outro. A Sabrit, né, que é essa escrita que pediu para eu falar sobre esse tema, que a vozinha dela já está bem doente, né, bem debilitada, já está com uma idade avançada, ela me disse, né, eu me apeguei muito à minha avó, mas evitei me apegar a outras pessoas, porque eu não queria sofrer. Né? O que eu vou sofrer com minha avó, eu não queria sofrer com outras pessoas. Mas isso acaba sendo um erro. Por quê? Porque das duas uma, né? Das duas uma. Ou você, já que você tem essa necessidade de pessoas, ou você se envolve com diversas pessoas, né? Porque se você perder uma, você tem as outras, né? Então não vai fazer tanta falta uma só, né? Ou você não se apega a ninguém, né? Que eu acho que é o ideal. Lidar com as pessoas, sabendo que elas vão morrer, sabendo que elas vão te abandonar, sabendo que elas podem te trair também, né? Essa fantasia de fidelidade, isso é tudo ilusão, né? Ninguém conhece ninguém, você está aqui dentro da sua cabeça e o que acontece? Você não conhece a pessoa, você faz uma projeção, né, das suas expectativas em relação a essa pessoa, você cria uma versão dessa pessoa dentro da sua mente. E aí você trabalha sempre com essa versão, né? Nunca com a pessoa real. É por isso que existe muita desilusão, muita frustração nas relações, porque você nunca está lidando com a pessoa, você está sempre lidando com a versão que você criou da pessoa dentro da sua cabeça. Né? Às vezes a pessoa morre, depois você vai descobrir que a pessoa não era tão boazinha quanto parecia, né? Te escondia certas coisas, que muitas das vezes te traía sem você saber. Então, por que essa maluquice, essa loucura de querer um vínculo emocional com o outro? Isso só vai trazer sofrimento. Como eu falei, né? Isso me ajudou muito, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, né? Porque eu já passei pelo luto, e o luto que dizem que é o pior, né? Que é a perda de um filho, que os pais são egoístas. E os pais falam assim, né? Prefiro que meu filho me perca, né? Do que eu perder o meu filho. Olha que absurdo, olha que egoísmo, né? O cara prefere que o filho dele sofra a perda, né, dele do que ele sofrer a perda do filho. Eu acho que seria muito mais digno o indivíduo falar, eu prefiro, né, sofrer essa perda do que impor esse sofrimento ao meu filho. Sofrer a perda do meu filho, porque aí eu vou sofrer, né?
ele vai estar livre do sofrimento. Mas, infelizmente, também tem a religião. Né? Quando a gente fala isso, que o indivíduo morre, que o indivíduo está livre do sofrimento, né? Está livre da existência, acabou, né? Deixou de ter experiências, né? Deixou de existir. Né? Então você tem o quê? Você tem que aceitar, fechar a tampa do caixão e vida que segue, né? Porque você também vai chegar nesse momento. Sua vida também vai acabar. Então, se sua vida vai acabar, tu tá preocupado ainda com o outro, pô. Sofrendo pelo outro que já não existe mais, né? Então eu fui, tipo assim, né? Tomando essa consciência. E isso me ajuda muito. E eu tô aqui nesse canal para isso, para passar as minhas experiências, né? Minha história de vida, o que eu acho que funciona e o que não funciona nessa existência, independente de crenças, independente, né, de supostas crenças religiosas ou supostos mundos que não existem. Né? Então, isso de espiritualidade, isso que a religião criou para manipular as pessoas, é o que causa mais sofrimento, porque essas bobagens de espiritismo, mundo espiritual, que a pessoa acha que o outro morreu, que o outro vai estar em outro lugar, né? Inclusive pode estar até no inferno, né? Então por isso as pessoas sofrem, né? Porque as pessoas acham que tem continuidade. O outro morreu, ai, meu filho morreu, e agora que eu não posso mais acompanhar meu filho no mundo espiritual, meu filho está lá sozinho, pode ter demônios, pode ter espíritos obsessores. Ai, quanto sofrimento traz essa loucura religiosa, né? Porque se as pessoas compreendessem profundamente que morreu, acabou, o indivíduo morreu, acabou o sofrimento, né? Você vai até sofrer um pouco, né, da ausência, como eu falei, você fica viciado nas pessoas. Né? Nosso cérebro se vicia muito rápido, né? Isso se chama comportamento. O que é um comportamento? Né? É um vício em alguma coisa. Né? Isso é comportamento. Quando você se vicia em alguma coisa, você está sempre fazendo. Né? O vício da bebida, o vício do sexo, o vício das drogas, o vício nas relações sociais, o vício no trabalho. Né? Tem indivíduo que, se você tirar o trabalho do indivíduo, aposentar o indivíduo morre, porque ele está viciado em trabalhar. Né? Tá viciado em contato social, aqueles problemas, aquele estresse, faz parte da vida do indivíduo. Quem viu aquele filme Matrix sabe, né? O filme Matrix é um filme muito interessante que fala muitas verdades, né? Como, por exemplo, um agente lá da Matrix, estudando o comportamento dos humanos, descobriu que o ser humano se define pelo sofrimento. Entende? Se você tira o sofrimento do ser humano, o ser humano não acredita. Né? Ele, toda vez que tem uma coisa boa que acontece na sua vida, o que você fala? Caraca, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ai, que maravilha. Porque nós não estamos habituados a coisas boas. Nós estamos habituados ao sofrimento. Né? Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Tem esse adágio aí popular. Mas é uma verdade. Né? Toda vez que vem uma coisa de muito bom, o indivíduo fica desconfiado. Porque ele não está acostumado. Né? Nós somos seres sofridos. E como eu falei, o vício leva a comportamentos. Né? E comportamento de gostar de sofrer é um comportamento humano. O ser humano fica feliz quando sofre. Nada melhor do que um dia de trabalho, né? Nada melhor do que uma conquista depois de muito sofrimento. Isso dá um tesão praticamente sexual para o indivíduo. Prazer de uma conquista, né? Tudo isso, toda essa dificuldade. E ainda existe essa cultura, né? De que nós temos que buscar a dificuldade, buscar os problemas. Olha que absurdo, eu quero saber de problema, eu quero saber de dificuldade. É claro, né? Problema e dificuldade te ensinam. A gente evolui somente assim, pela dor, pelo sofrimento, a gente vai aprendendo, né? Mas chega um ponto onde você tem que ter uma certa maestria, né? Começar a sair fora das dificuldades, ou minimizar a dificuldade da sua vida, para você poder ter um pouco desse paraíso, né? Que não faz parte do universo humano. O que é o paraíso? É a ausência de sofrimento, né? Já que você não consegue se livrar totalmente do sofrimento, pelo menos minimize, né? E aí o luto, muitas das vezes, é uma construção coletiva e individual. Porque quando você se apega a coisas que são temporárias, você vai sofrer as consequências disso. O que é a consequência de se apegar a uma pessoa? Luto. O luto é uma consequência dos relacionamentos. Seja nos relacionamentos amorosos, que podem acabar, né? O outro vai embora, é o luto em vida, seja o luto por morte. Como eu falei, você está sempre lidando com o que você projetou para dentro da tua mente. Você sempre quer lidar com a melhor versão das pessoas que você criou dentro da sua mente. Quase nunca essas versões correspondem à realidade. O indivíduo tem, né, essa utopia mental, né, de achar que existe alguma coisa de bom na humanidade. Nós somos só predadores. Nós somos predadores que evoluímos para matar e para destruir.
e a gente mata e destrói a gente mesmo. Né? O homem é o lobo do homem. Então, nos dias atuais, nós não temos mais predadores. E eu queria falar uma coisa aqui, né? Estou falando tudo isso porque a Sabrit me pediu, como eu falei, para falar sobre esse tema. Durante muito tempo eu relutei em falar também sobre esse tema, pela questão que mexia muito comigo, a questão do luto em relação ao meu filho, né? Hoje eu estou numa maturidade muito grande, eu já entendi, né, que eu nunca tive filho, na realidade, né? Isso não é negação, isso é constatação, porque filho, como eu falei, é só um boneco genético que sai de você. Depois a pessoa, né, se desenvolve ali, você ajuda, você acompanha, e em certo momento você tem que liberar. Na natureza é assim, pai e mãe são funções, família é função, não tem que ter apego, né? E o grande erro é que a gente cai nessa cultura de achar que nossos filhos são especiais. Nossos filhos não são especiais em relação às outras crianças do mundo que estão morrendo por aí. Quando uma criança morre, você não está nem aí. Se o filho do vizinho morrer, você vai pensar assim, puxa, que pena, mas não vai deixar de assistir o seu futebol, não vai deixar de fazer o seu sexo, não vai deixar, né, de curtir alguma coisa que você marcou porque o filho do vizinho morreu. Duvido, né? Você pode até ir no velório lá para marcar presença, para fingir que tá triste. Porra nenhuma, né? Você não quer estar nem aí. Se morreu alguém, se a desgraça acontece lá na casa do vizinho, você não tá nem aí. Você vê criança morreu na guerra. Criança morre toda hora, em todo lugar, né? Não é o seu filhinho que é especial. É porque você criou uma fantasia dentro da sua cabeça do que é especial. Entende? Como eu falei, você não sofre pelo filho dos outros, você sofre por aquele que você elegeu como filho, né? Como na realidade, se você realmente tivesse amor, você ia sofrer igual por todas as criaturas que sofrem, né? Isso não é uma realidade do ser humano. O ser humano só costuma sofrer por aquilo que ele se apega. Ele não sofre pelo outro que morreu, porque o outro que morreu deixou de existir. Ele sofre pela abstinência do outro. Não vou ver nunca mais eu vou abraçar, nunca mais eu vou beijar, nunca mais eu vou poder dizer eu te amo. É isso aí mesmo, né? A realidade é essa. As pessoas morrem, acabam e game over. Você nunca mais vai ver. Então não é maturidade aprender a lidar com isso? Então eu aprendi a lidar com isso. Eu vou ficar me sofrendo por causa de memória? Memórias, acabou. Memórias eu vou usar a meu favor, não contra mim. Ficar remoendo o passado, ficar lembrando de coisas que não existem mais, né? E o melhor, né, de tudo é que a morte encerra o sofrimento de qualquer entidade orgânica. Ora, se vida é sofrimento, nós sabemos disso, todos os grandes avatares, Buda, Jesus, seja lá o que for, todos constataram isso, né? Vida é sofrimento. Porque isso é uma constatação prática de quem está vivo, de quem sofre e vê o sofrimento do outro. Então, quando você vê um amigo, né, uma pessoa que você gosta, morrer, você deveria ficar feliz por essa pessoa, porque ela simplesmente, né, cumpriu a etapa dela e ficou livre de tudo isso. Livre da existência, livre da consciência, livre das experiências boas ou ruins, que a grande maioria são experiências ruins, né, na vida, você tem que trabalhar igual escravo. Se meu filho estivesse vivo aí hoje, eu tenho consciência de que ele ia estar sofrendo. E eu tive essa consciência também de que foi um grande erro meu, por ignorância, colocar uma criança nesse mundo. É por isso aqui que nós somos antinatalistas. Eu coloquei criança no mundo por ignorância, porque eu não pensava corretamente, porque eu ainda não tinha meu raciocínio e minha consciência tão desenvolvida quanto eu tenho hoje, né? Eu não quero mais saber de ficar cuidando de ninguém, porque por mais que você cuide, por mais que você zele, por mais que você tente reter o outro escapa, o outro é o outro, você não é super-homem, você não é todo-poderoso, você não consegue salvar ninguém, muitas das vezes, às vezes sim, às vezes não, isso é contingente, pode acontecer, pode não acontecer, entende? Muitas das vezes você vai tentar salvar o outro, você morre também, perde a única existência que você tem. Então o ideal é não ter pessoas sob o seu controle. Nem relacionamentos, nem afetivos, nem sexuais, nem pessoas enfiadas na sua vida. Você pode ter certeza, você vai sofrer luto, às vezes até por culpa. Quanta gente sofre luto por culpa? Então, observe, o luto tem a ver sempre com você, né? As suas culpas, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, eu podia ter salvado essa pessoa, se eu fizesse isso não teria acontecido, se eu fizesse aquilo não teria acontecido. Isso tudo escapa do seu controle. As pessoas não estão sob seu controle. Isso eu aprendi da pior forma, né? Espero que você possa aprender com o meu erro, não precisa aprender com o seu. É por isso que nós estamos aqui. Sabrit, a nossa inscrita querida que me propôs esse tema, estou fazendo esse vídeo aqui para você e para você pare para pensar. A sua avó é só uma velhinha como outra qualquer, como milhões no mundo morrem aí todos os dias, né? Ficam doentes, morrem, sofrem, tem aspectos bons, tem aspectos ruins. É só uma pessoa de carne e osso. Se você se apega, claro, né, depois de 40 anos, que eu acho que ela ficou com a avó, né,
muitas décadas, você se apega, né? Mas é um erro isso, né? Você tem que cuidar da pessoa da melhor maneira possível, né? Outra vez não tem como, você tem que cuidar mesmo, né? Eu prefiro não cuidar de ninguém hoje em dia. Mas se a pessoa já está na tua vida, você não vai abandonar, né? Então, você vai ter que cuidar da pessoa, cuide da melhor maneira possível. Quando a pessoa for embora, fique feliz por ela. Porque se você observar a vida, tô falando aqui pra Sabrite, né? Observe a vidinha da sua avó, o que ela vive, né? Ainda tá com Alzheimer, tá só sofrendo. Vive o quê? Deitada, vendo televisão o dia inteiro, comendo, bebendo, cagando, mijando, arrotando, sofrendo, às vezes sofrendo dor de barriga, sofrendo tristezas, as memórias do passado, tudo que não volta mais. Você tem que ficar feliz, você tem que ficar feliz quando o outro vai embora e foi bem cuidado, né? Eu fiz tudo que eu podia fazer pelo meu filho, cara. Eu considero, né, que eu fui um excelente pai. Mas nenhum pai é totalmente excelente, né? Porque não deveria ter posto no mundo, né? Porque é o que eu falei, você não consegue proteger. Não consegue, isso é ilusão da sua cabeça. Né? Você não está 24 horas com a pessoa. Várias fatalidades, vários acidentes podem acontecer. Então o melhor é que não se tem. Mas eu tentei fazer o melhor possível, eu tenho essa consciência. Né? Meu filho viveu 14 anos que eu não vi nunca aquele garoto chorar. Já vi chorar por felicidade, né? De ganhar um PlayStation e tal, mas nunca vi sofrer. Entendeu? Só vi sofrimento na última hora ali que foi embora. Então, cara, acabou o sofrimento, né? Como eu falei, a gente não quer que as pessoas morram, porque a gente quer que as pessoas fiquem por aí, porque tem até mãe, né? Que é pai, mãe, que às vezes está com o filho no leito de hospital, né, vegetando e fala, eu quero que salve meu filho. Não importa, né? Então não importa o sofrimento, né? Não importa se vai ficar ali aleijado, se vai ficar sofrendo pra caralho, a pessoa quer reter, quer que continue vivo, independente do sofrimento. Isso é muita crueldade, né? Mas isso é por causa do apego emocional. Você não está pensando no seu filho, você está pensando na abstinência que você vai sofrer quando essa pessoa for embora, né? Você está viciado, né? Você não consegue ver a sua vida de outra forma. Você está condicionado como animal a ter filhote, a cuidar de família. Isso é o aspecto animalesco. Nós temos que sublimar isso, né? Transcender isso. Nós temos que aprender que ninguém é de ninguém. Que você tem uma vida para viver, se preocupar com suas questões, e se você ficar olhando pro rabo do outro, você não vai notar se o seu estiver sujo. Você está preocupado, você tem que estar preocupado com você, ainda vai estar se preocupando com o outro, que tem o rabo dele, né? Que tem que se preocupar com a vida dele, né? Então, esse desapego, né? Essa arte do desapego, de se livrar dessas questões, sabe, de você ficar preso na outra pessoa, achando que outra pessoa tem simbiose com você, que é parte de você, ninguém é parte de ninguém, nem filho é parte de você. Ai, filho morre e fala, ai, um pedaço de mim foi embora. Não foi pedaço de você, nem embora. Pô. Sabe, você é íntegro, você é um, seu filho é outro, seu pai é outro, sua mãe é outro, sua avó é outro, seu avô é outro. Caralho! Tem gente aí que sofre até por pet, né? Cara, é porque você elegeu o seu pet como importante, mas quando o pet do vizinho morre, você não tá nem aí, né? Milhares de cachorros morrem pelo mundo, igual essa questão aí do orelha, né? Claro, né? Terrível. Né? Esses adolescentes que torturaram o bichinho. Porra, quem é que vai ser a favor de um negócio desse, né? Só um animal, né? Mas é um sensacionalismo, sabe? Porque é um cachorro que morreu, que diferença faz? Milhões de outros morrem por aí, cara. Bicho era de rua, né? Ninguém se importava praticamente com bicho. E de repente, porque o bicho morreu, tá todo mundo preocupado, né? Eu entendo que não é questão só da morte, é a questão da tortura. Né? Mas muito sensacionalismo, né? É o que eu tô falando. E aí, agora o Orelha se tornou um cachorro especial, né? Como na realidade ninguém se importa com boi, com vaca, né? Com porco. Praticamente todos os animais são comestíveis, né? Se elegeram cachorrinho e gatinho como animal de estimação. O resto é tudo comestível. A maioria, né? Os que não são protegidos por lei. Por causa do IBAMA, por causa de questões aí, né? Que tem a ver com o ecossistema, todo esse tipo de coisa. Tem animais que são protegidos, né, por lei, certos passarinhos, né, certos animais selvagens. Agora, a grande maioria dos animais é comida, porra. Você está preocupadinho com se o boi foi torturado lá no meio do pasto? Você está preocupadinho se o porco morreu com requinte de crueldade? Você finge, né? Ai, não, esses animais, eles não sofrem porque eles são abatidos com dignidade. Quem é que sabe disso? Quem é que fiscaliza esses abatedouros? Quem é que fiscaliza, né, essas fazendas que matam animais aí, sabe-se lá como? Então, frango, tudo isso aí é morto diariamente, são os milhares, né?
frango, boi, os bichos são criados só para morrer, pô. Né? E aí o indivíduo vem, faz essa palhaçada, esse sensacionalismo todo, porque um cachorro foi torturado e morto, né? Enquanto outros animais o nego tá cagando, né? Essa hipocrisia, né? Eu acho que é uma coisa ridícula. E aí, esses adolescentes têm que ser punidos? Tem, mas quanto? Existem vários outros crimes acontecendo aí e ninguém se sensibiliza, né? Estão sensibilizados agora com o cachorro, né? Inclusive o cara, né? Parece que o cara lá que sei lá, que denunciou, não sei se era um porteiro, ele foi, sabe que ele perdeu o emprego, né? E tem alguém preocupado com o cara, entendeu? Não, várias coisas acontecendo no mundo, ninguém tá nem aí, né? Aí elege o cachorrinho como... Né? Todo mundo agora chorando, todo mundo agora com peninha do cachorro. Aí o cara vai no McDonald's, come um hambúrguer lá, um Big Mac, né? Com a carne de boi lá, que não sabe como é que esse boi foi morto. Nem procura saber, nem quer saber, né? Porque alguém inventou que esses animais são comida, cachorro e gato não, né? E a mesma coisa do ser humano, né? Carne foi feita para isso. Naturalmente falando, né? Eu queria falar inclusive na indústria da carne. Ora, a indústria da carne, todo mundo trabalha com carne, né? Todo mundo, toda a indústria trabalha com carne. Trabalha o quê? Com carne morta. Né? Carne viva dá muito trabalho, né? Então, você criar um animal, né? Você alimentar um animal, aí você tem os locais, né, que você tem que colocar esses animais, tem a questão de ração, tem a questão veterinária, né? Tudo isso, né? E para que se faz tudo isso? Para que se gasta tudo isso investindo tanto no animal, se não for para abater? Né? Então, carne só tem importância quando está morta. Vivo, isso foi a Matrix que inventou, né? Que nossa vida tem importância. A maioria dos seres humanos, eles têm importância para quê? Né? Para trabalho escravo. É por isso que existe tanta valorização da vida, né? No nosso mundo, porque carne que não for carne viva, que não for para escravidão, no universo humano não presta para nada. Já reparou isso? Investir num ser humano, né? Alimentar, dar roupa, abrigo, cuidados médicos, tudo isso é investimento, educação, tudo isso é um investimento muito pesado, se não for para escravidão. Então é por isso que a nossa sociedade, essa tal de direitos humanos, né, se preocupa até com o bandido, né, até com o indivíduo que é mau, que faz mal para a sociedade quer proteger a vida desse indivíduo. Por quê? Porque ele pode vir, né, a se reintegrar, vir a se reintegrar na sociedade e continuar sendo escravo. Então, carne, entenda, na natureza, carne só tem validade quando está morta. A natureza investe no animal, coloca energia no animal, alimenta esse animal, né? Faz ele se desenvolver, né? Bota a paz para cuidar dele e tal, para ele virar comida de outros. Então a natureza, entenda, né? Ela só vê vantagem na carne morta, né? Na carne que vai alimentar outros animais, não na carne viva. Carne viva não tem importância nenhuma. Nós vemos isso em todos os reinos, né? O animal morre ali, vem outros animais que consomem, né? Tem os predadores que matam mesmo, e esses predadores também tem outros predadores acima deles que vêm e matam eles também. Então é uma matança só. Né? Então, para a natureza, vida só tem importância quando está morta. Não tem nada de bonitinho, nada de romântico na natureza. A natureza quer matar para poder alimentar outros, né? E assim tem um ciclo de vida, né? Que não passa de um ciclo de morte. Porque nada se sustenta. Tudo é feito, tudo que é de carne, né? É feito para alimentar. Então só tem validade quando está morto. Fixe bem isso na sua cabeça. Carne só tem validade quando está morta. No nosso mundo humano, nós elegemos os animais, a maioria, que são comestíveis, né? Como é na natureza. Então, a gente mata indiscriminadamente todo tipo de animal, até insetos, né? Tem gente que come insetos, tem gente que come cobra, tem gente que come lagarto, tem gente que come sapo, rã, né? Rã. Tem gente que come gafanhoto, sei lá, insetos. Todo tipo de animal pode ser comestível, né? Lebre, né? Roedores, as pessoas comem de tudo. E aí, o homem... Cachorros e gatos foram eleitos como animais que não são comestíveis. Então, o lucro da vida do homem acaba sendo uma vida por causa do trabalho escravo. Porque um homem morto não vale de nada, né? Um escravo morto não é interessante para o senhor de engenho, o senhor da fazenda, para o dono da fazenda. Não é interessante, né? Matar o escravo. É burrice. Você investe tanto no escravo para depois matar, né? A natureza faz isso porque o sistema da natureza é esse, né? Para a natureza, a carne só tem validade quando está morta. E
dentro do universo humano, nós criamos essa matrix, né? Nós pervertemos a ordem natural, por isso que a gente vive muito, e a gente sofre muito, porque no universo humano, carne morta não tem validade, vai para o cemitério, né? Só dá lucro lá para o papo defunto, porque na realidade até a carne morta dá lucro, né? No nosso mundo, mas é um lucro relativo lá só para alguns grupos que vivem do mercado da morte. De forma geral, a carne dentro do nosso universo só vale para servir de trabalho escravo. Então você não tem que sofrer por quem morre. Porque a pessoa está livre do trabalho escravo, a pessoa está livre das doenças, a pessoa está livre de ter vivido tanto, né? Foi liberada, né? Da existência. Saiu, acabou, game over, não sofre mais. Né? Isso tem que ser um motivo de alegria para quem é lúcido. Né? Hoje que eu falei, hoje, né, eu estou até numa boa condição, depois de 54 anos, já vou fazer 55 esse ano, 55 anos de escravidão, né? 30 anos de trabalho forçado, o resto na escola, né? No exército também, e 30 anos me fudendo no meu trabalho. Hoje eu estou numa condição boa, mas a maioria que eu conheço não está. Né? Então se essas pessoas morrem, né? Ainda que morram jovens, estão livres desse sofrimento todo. E o meu filho também está livre desse sofrimento todo. Eu não sofro mais pelo meu filho. Né? Porque ele, como eu falei, viveu muito bem durante 14 anos. Então você tem que valorizar o que você fez, como você tratou, como você cuidou. Eu não tenho culpa nesse aspecto. Entendeu? Eu só sinto culpa porque eu queria ter um controle, né, sobre a vida dele, que eu não pude ter. Foi além das minhas forças. E aí morreu. Morreu e daqui a pouco eu estou morto, estou preocupado com o quê? Então, tudo isso que a gente cria, você cria aqui na nossa cabecinha. Nós temos que aprender a nos livrar desse vínculo emocional com as pessoas. Você tem que aprender a olhar todo mundo igual, que todo mundo é igual. Não eleja pessoas com pseudo-importância na sua vida. Não faça isso, isso é criar um cativeiro, isso é querer que a pessoa seja sua, seu filho, sua mulher, seu marido, seu irmão, seu papai, sua mamãe, seu amigo, é sempre seu, é sempre meu. Aí depois você sofre pra caralho quando perde, né? Quando nada é seu. Como eu falei inicialmente, caixão não tem porta-malas, nem cabine dupla. Então eu vou ficar por aqui, agradeço a Sabrit aí mais uma vez pela sugestão de tema, né? Que foi a nossa inscrita aí que pediu. Né, espero que eu tenha explanado, né, ficou um vídeo até grande, espero que eu tenha elucidado algumas questões, aberto a mente de algumas pessoas que têm que entender que vício gera um comportamento. Vício gera um comportamento. Vai ser difícil você se livrar desse comportamento ao qual você já está habituado, né, principalmente em relação às pessoas. Então você vai sentir muito sofrimento quando essa pessoa for embora. Pode ter certeza de uma coisa: se ela não for embora, você vai primeiro. Você não pode morrer antes, sei lá. Né? Então, de qualquer forma, você está sempre perdendo as pessoas, perdendo tudo. A única coisa que você tem é a sua consciência. Você tem que aprender a viver sem sofrimento. E viver sem sofrimento é viver sem outro. Né? Que fique claro. Né? Compartilhe com o outro, mas nunca traga o outro para dentro da tua vida. Nunca traga o outro para dentro da tua mente. Nunca ache que você é parte do outro ou que o outro é parte de você. Isso não existe. Isso é coisa inventada dentro da sua cabeça. E deixa o outro cumprir o destino dele, caralho. Você tem o seu, o outro tem o dele. Entende? Isso é muito importante para você viver uma vida mais tranquila e equilibrada. Né? Começa a se preocupar mais com você. Né? É importante cuidar de filho, já que você teve. Né? A gente aqui não indica que se traga pessoas para esse mundo para sofrer. Somos antinatalistas. Mas se você, como eu, já foi ignorante ou é ignorante e acabou cometendo esse erro de trazer uma criança para o mundo, cuide da melhor maneira possível até ela ter a capacidade de se virar sozinha. Aí, ó, deixa ela ver a vida dela. Tira esse vínculo emocional da sua cabeça, que é uma fantasia. O outro é o outro. Cuide de você. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Fui!